Muito bem, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a renovação da mente. Não tem uma mudança consciente, tá? Constante, tá? E de forma duradoura a médio e longo prazo, se nós não mudarmos a nossa mentalidade. É por isso que um dos lemas que nós abordamos aqui é treinar o cérebro, treinar a mente para emagrecer o corpo. Agora, com mais esse elemento, que é o jejum terapêutico, que é o realinhamento espiritual. É considerando ali um pouquinho mais profundo, mais fundo para dentro de cada um de nós. E aí nós vamos usar como base a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 2, que vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto clássico, né? Nós ouvimos muito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você já conhece isso de cor. E nesse clássico trecho bíblico, Paulo ele vem nos falar sobre a transformação progressiva, ou seja, a santificação e a continuidade do processo de transformação iniciado no momento da conversão. Então, para que esse processo ele seja altamente eficaz, para que ele seja de fato duradouro, Paulo ele ressalta aqui a necessidade de um elemento chave. Qual é esse elemento chave? A mudança de mentalidade. No processo de emagrecimento não é diferente. A razão, ela até parece óbvia aqui, né? Depois de tanto tempo cooperando como pastor local e também como terapeuta com várias pessoas, nós percebemos aqui que determinadas condutas elas se repetem como que guiadas por um piloto automático. Escrever uma nova história requer, em primeiro lugar, uma reprogramação da mente. E uma reprogramação da mente não é tão fácil quanto a gente acha que é. As nossas práticas, elas são uma extensão, elas são umas consequências de nossos valores. Quer tenhamos consciência disso, quer não tenhamos. Ninguém viverá de modo diferente daquilo que, por muito tempo, foi o seu padrão de vida, a menos que haja uma reforma de conceitos. Então, eu penso ser essa a razão pela qual muitos afirmam que quanto mais velhos somos, mais dificilmente mudamos os nossos hábitos. Porque tem um processo de enraizamento, então a gente precisa começar essa transformação a partir das raízes. E aqui vale destacar que mudanças costumam ser precedidas por episódios que geram choque. O impacto funciona como um gatilho que dispara uma medida receptiva à mudança na mente e, consequentemente, também pode conduzir a uma alteração no comportamento. Ao fim de tudo isso, essa transformação ela pode ser tanto para melhor quanto para pior, dependendo de como a pessoa vai reagir a esse gatilho. Então vamos lá. O que eu quero compartilhar com você ele traz como fundamento, como base a palavra de Deus, mas também traz a nossa experiência, a minha experiência empírica, tá? Eu tive um problema e o choque da constatação não só da existência de um problema, mas também da gravidade que aquele problema tinha. A obesidade é uma doença. A obesidade é um quadro doentio e ele nos limita, ele nos gera muitos obstáculos para vivermos de forma saudável. Então, quando eu percebi que eu não dava conta mais de calçar meu sapato, isso me deu um choque. Quando eu percebi que eu não dava conta mais de fazer algumas coisas que eram tão simples, isso me deu um choque. E esse choque, ele me trouxe um entendimento, ele despertou o entendimento para que eu me desenvolvesse mediante alguns posicionamentos dentro dessa dinâmica. E é isso que eu quero trazer para você. É isso que eu quero cultivar com você de forma deliberada, embora não imediata. A mudança de mentalidade, ela é contínua, ela é progressiva, tá? Então, eu já fui obeso,
E é por isso que eu estou aqui. A minha esposa já foi obesa, por isso que nós estamos aqui junto com todo o nosso time, para te acompanhar, porque nós sabemos como que é lidar com essas dinâmicas. Como eu disse na introdução, esse protocolo, principalmente o desafio 7S, ele vai trazer como fundamentação a direção bíblica, tá? Não é a promoção da low carb, da ceto, da isso ou daquilo, não. É a promoção de um estilo de vida saudável. É a promoção de um alinhamento espiritual. Porque aqui você vai encontrar lições para que você possa carregá-las, compartilhá-las, vivenciá-las, praticá-las, entendendo que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e prática. Então, tudo isso é para que nós possamos alinhar alguns elementos e prosseguir na nossa jornada. Quer saber mais? Nós nos encontramos na próxima videoaula.